Fala, gurizada, beleza? Vamos aqui para os exercícios do módulo 11, mas vamos dar uma recapitulada? Bem, a gente viu a associação de gerador série e paralelo. Condições básicas. Podem ser diferentes. Isso no série. No paralelo, obrigatoriamente todos iguais. Beleza? Então aqui podem ser diferentes, aqui todos têm que ser iguais. Características então. Na série, o E equivalente, a força eletromotriz equivalente, tem que ser a soma de todos os seus geradores. A resistência equivalente tem que ser a soma de todas as suas resistências internas. Beleza? E no paralelo, obrigatoriamente, a eletromotriz equivalente é sempre a mesma. Não pode mudar. E a resistência equivalente é o valor da resistência pela quantidade que nós temos de geradores. Beleza? Bora lá, pega a sua apostila, vamos fazer exercícios. Apostila 1, módulo 11, página 90. Vamos lá? Questão 1, Universidade Federal de Uberlândia. Dispondo de algumas pilhas idênticas, de resistência interna desprezível, fios e pequenas lâmpadas de mesma potência, um estudante monta alguns tipos diferentes de circuitos elétricos conforme a figura a seguir. Em relação aos fios ideais, considere as afirmativas sobre a corrente que circula pelos circuitos. Primeira, a corrente que circula no circuito 2 é menor que a do circuito 4? Segundo, a corrente que circula pelo circuito 1 é menor do que a do circuito 3? Terceiro, a corrente que circula pelo circuito 1 é menor que a do circuito 4? E quarto, no circuito 2, a corrente que passa pelo ponto A ela é maior do que a que passa pelo ponto B. Analise a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas. Bem, a figura é esta. Para entendermos melhor, vamos fazê-las no quadro? Vamos lá? Então tá aí, ó, nossa primeira questão do módulo 11, vocês já estão na página 90, né, foi lida para vocês agora, Universidade Federal de Uberlândia, né? Então ele deu esses 4 circuitos e aí tem algumas afirmativas que nós precisamos considerar. Importante, tudo que ali vocês perceberam na leitura é para achar a corrente. Então vamos pensar, já montar equações para corrente elétrica, usando Poilet. Então no circuito 1, a nossa corrente 1, ela vai ser a força eletromotriz pela resistência da lâmpada. Lembrando, todos os nossos geradores sem resistência interna. Bem, agora vamos para o segundo. A corrente no circuito 2. Nós temos a força eletromotriz e 2 lâmpadas que fazem o papel de resistores. Então nós temos 2 R's, porque elas estão em série. Se não me engano, na figura ainda aqui traz um ponto A e um ponto B, né? Para mostrar que o terminal de entrada e saída aqui tem 2 resistores em série. Bem, no circuito 3, o que nós temos agora? No circuito 3, nós temos 2 eletromotrizes em série. Portanto, 2ε por uma lâmpada só. No circuito 4, nós temos 2 geradores, só que em paralelo, portanto, a mesma eletromotriz. E isso aqui pela resistência da lâmpada. Pronto, analisamos as correntes de cada uma delas. Agora basta lermos as 4 afirmativas do problema. Vamos ler lá de novo, ó. A corrente que passa pelo circuito 2
ela é menor que a do circuito 4? Bem, a corrente que passa pelo 2, epsilon sobre 2R, é menor que do circuito 4, que é epsilon sobre R? Então, isso é verdadeiro. Estou dividindo por 2, lá não. Então, ela é metade. Item 2. A corrente que passa no circuito 1 é menor do que passa no circuito 2? Sim, eu tenho 2 geradores, aumentei a tensão. Então, a minha corrente é maior. Portanto, também verdadeira. Vamos para o item 3. A corrente que circula pelo 1 é menor que a que circula pelo 4? Não, elas são iguais. Falso. 5. No circuito 2 aqui, ó, a corrente que passa pelo ponto A é maior que passa pelo ponto B? O circuito é uma série. E a propriedade da série, que a corrente que passa em um, passa no outro igual. Portanto, falsa. Aqui nós temos, então, somente 1 e 2 como corretas. A alternativa A. Fechamos esse, tranquilos? Próximo. Questão 2, FATEC, modelo Enem. Um rádio utiliza 4 pilhas de 1,5 volts e resistência interna de meio ohm cada uma. Considerando-se que as pilhas estão associadas em série, a força eletromotriz, Fem, e a resistência equivalente são, respectivamente, vamos para o quadro. Nossa questão de número 2, então, deixa claro no enunciado que nós temos 4 pilhas. Porém, cada pilha tem uma eletromotriz de 1,5 volts. Vou escrever aqui, ó, para cada pilha, beleza? E resistência interna de meio ohms, também cada. Então, nosso exercício está falando assim, elas estão em série. Foram colocadas em série. Qual é a E equivalente e o R equivalente? Estando em série, o que a gente já viu ali na teoria? Que a eletromotriz equivalente é a soma das eletromotrizes. Fala, professor, mas não tinha que ser diferente? Não, eu coloquei podem ser diferentes. Eu posso ter todas iguais. O importante é saber que é uma soma, beleza? Vamos lá então. Soma de coisas iguais, multiplico pela quantidade. A eletromotriz equivalente, então, vai ser 4 vezes 1,5, cujo valor é de 6 volts. E a nossa resistência interna equivalente é a soma das resistências internas. Portanto, a resistência interna equivalente, as 4 iguais, vezes meio. A nossa resistência interna equivalente, 2 ohms. Portanto, nós temos 6 volts e 2 ohms, alternativa E. Tranquilos mais esse? Próximo. 3, FUVEST, modelo Enem. 6 pilhas ideais e iguais, cada uma com diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R na forma esquematizada na figura. Ó, atenção, a eletromotriz das pilhas ele chama de V, mas já explico isso no quadro. Continuando. Nessas condições, a intensidade da corrente medida pelo amperímetro A ideal, colocada na posição indicada, é igual a... Vamos resolver no quadro. A nossa questão 3 da FUVEST mostra, então, um conjunto de pilhas ligadas a um resistor e um amperímetro aqui no circuito. Então, aqui nós temos uma associação de geradores, ó. Isso tudo é nossa associação de gerador, beleza? Bem, o que a gente vê? É uma mista.
em que na linha de cima aqui eu tenho duas pilhas em série, em paralelo com mais duas em série, em paralelo com mais duas em série. Bem, essas em série, na série nós somamos. Como elas são iguais, duas vezes a eletromotriz. Lá duas vezes a eletromotriz, duas vezes a eletromotriz. Tranquilos? De boa? Bem, tudo isso aqui agora está em paralelo. Portanto, a eletromotriz é a mesma. Tranquilos até aqui? Bem, como são os geradores ideais e devida resposta, vamos lembrar aqui, ó, gerador ideal. Qual era a condição do gerador ideal? Que a eletromotriz fosse a DDP do circuito. A gente chamou de U, mas só estou seguindo o exercício. V, dá no mesmo, mas é que são iguais. Então, ao invés de usar 2E, vou usar 2V. Então, não esquecendo que no paralelo, a E equivalente é sempre a mesma. Como ali ela deu 2Es, a equivalente é 2Es. Bem, usando Poilet, I é o nosso epsilon equivalente por R, já que o gerador é ideal, nós vamos ter que a corrente elétrica é 2 vezes V, o equivalente é 2E e o E é V, beleza? Sobre R. Pronto, fim do exercício. Só precisava pensar nessa associação de geradores. Tranquilos? Alternativa B, ali na nossa apostila. Tranquilos esse, né? Vamos para o próximo? 4, modelo Enem. A figura esquematizada, 3 pilhas idênticas de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna de 0,10 ampere. A corrente elétrica que atravessa a lâmpada, ela tem intensidade de 0,90 ampere. A resistência elétrica da lâmpada é igual a... Vamos resolver no 4. Bem, gurizada, a questão 4 aqui do nosso modelo Enem deu para nós 3 pilhas associadas em série. Ok? E elas alimentando uma lâmpada. Diz que cada pilha tem 1,5 volts de eletromotriz, 0,1 ohm de resistência interna. A corrente que circula no circuito, 0,9 amperes. Com isso, qual é a resistência da lâmpada? Fechou? Vamos só lembrar aqui então, ó. Na série, o E equivalente é uma soma e o R equivalente é uma soma. Não esqueçam isso. Bem, para a gente determinar o R da lâmpada, a gente vai ter que usar Poilet. Tranquilos a equação de Poilet? Qual que é a mudança agora? É que este cara é uma equivalente e este cara é equivalente. Ok? Já que eu tenho mais de um gerador. Bem, então o nosso I é esta soma de eletromotrizes. De boas? Bem, a soma dessas eletromotrizes é 3 vezes 1,5, que dá 4,5. Sobre a soma das resistências internas, 0,3, mais a resistência da lâmpada. Lógico, esse I aqui nosso vale 0,9. Fechou? Bem, equação de primeiro grau, simples. Vamos trabalhar aqui multiplicação cruzada. 0,9 vezes 0,3, só preciso pensar. 9 vezes 3, 27. Na multiplicação eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Se eu tenho que ter 2 casas e o meu resultado foi 27, 0,27. Beleza? 0,9 vezes o R1, o RL. E isso tem que dar 4,5.
Continuando com a ideia da equação de primeiro grau. 0,9 RL é 4,5 menos 0,27. Vou fazer essa subtração e o 0,9 eu vou passar dividindo. Ó. O RL é 4,23 sobre 0,9. Aqui a gente pode entender matematicamente da seguinte forma. Uma casa elimina uma casa. Então eu tenho 4,2, porque eu tirei uma casa dele, dividido por 9. Tiro uma casa do de baixo. Beleza? As regrinhas da matemática? Agora basta dividir 42,3 por 9. Então a resistência de nossa lâmpada é 42 por 9, dá 4, que é 36. 36 para 42 faltam 6. Caiu 3. 63 por 9, 7. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então a nossa resistência é de 4,7 ohms. O que nos dá a alternativa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Letra E. Fechamos mais esse, ó. Tranquilo. Vamos para o próximo. 5. Escola Naval, modelo Enem. Analise a figura abaixo. Então, muita atenção aí no esquema da figura. Nós temos esses dois quadriculados aí mostrando os geradores, né? A figura acima mostra um circuito contendo dois geradores idênticos, sendo que cada um deles possui força eletromotriz de 10 volts e resistência interna de 2 ohms. A corrente I em amperes, medida pelo amperímetro ideal, e a DDP em volts, medida pelo voltímetro ideal, valem respectivamente? Vamos para o quadro para fazer esta última. Bem, galera, a questão 5, então, da Escola Naval nos dá esse circuito e mostra um amperímetro e um voltímetro. Importante, ideais. É aquela história das resistências deles não interferirem. Um ser zero e o outro ser infinito. Então, eles não interferem no circuito. Bem, eu tenho aqui dois geradores. Como é que eu sei? Aquela regrinha. O gerador da placa menos para a placa mais. Caminha corrente. Passa na resistência, chega no amperímetro, que é a leitura que ele quer. Como o meu gerador tem o meu voltímetro tem resistência infinita, a corrente não vai para ele. Então a corrente passa direto pela R2, ó, placa menos, placa mais. Chega nesse terminal, resistor infinito, continua, chegamos ali. Tranquilos o caminhar da corrente? Então, qual é a corrente como o perímetro leu? Qual é a DDP que ele está lendo? Bem, põe e lê. Aqui equivalente, resistência equivalente. Bem, vamos lá. Tem algum resistor no circuito? Não. Resistência nula. Isso aqui já mata um dos problemas, mas vamos continuar e descobrir qual é a corrente. Ó. Então, a corrente que está sendo lida no amperímetro, o circuito é uma série de gerador. Vou somar o E1 com o E2. Série de gerador, somo resistência interna. Então, aqui nós temos 20 dividido por 4, a corrente lida no nosso amperímetro, 5 amperes. Bem, próximo ponto. Tem alguém sendo alimentado pelo gerador? Se eu não tenho nenhuma resistência alimentando o gerador, ou o contrário, né? O gerador alimentando nenhuma resistência, lembra lá da teoria. Pego o gerador, não alimento ninguém, só tem fio. Curto-circuito, maravilha. No curto-circuito a DDP é 0. Sei lá, professor, não lembro disso. Faz o cálculo aí. Então tá lá, ó. A DDP é a eletromotriz menos R vezes
I. Bem, posso escolher tanto um quanto o outro, né? Está sendo alimentada aqui, ó, DDP alimentada por 1 ou alimentada por 2. Bem, então a DDP fica 10 menos a resistência interna de 2 vezes a corrente de 5. Nossa DDP, então, 0 volts. Ah, professor, mas não posso usar os dois? Pode. Ué, 20, resistência interna, 4. A corrente deu 5. 0 do mesmo jeito. Provando que quando o gerador não alimenta ninguém, a resistência ali é 0, DDP é 0, curto-circuito. Fechamos aqui com a alternativa 50, letra D. Beleza, o módulo 11? Bem, gurizada, próximo módulo e último dessa nossa apostila 1, que vai ser receptores elétricos. Vamos para ele?